Então, bom dia a todos. A gente vai começar hoje a passar. Vou passar rapidinho os laboratórios, né? Então, o que eu pretendo fazer agora é eu acho que no máximo meia hora a gente passa. Então, eu vou fazer o laboratório com vocês, esse um pouco mais passo a passo, para vocês verem como é que funciona, tá? Como é que deve chegar o resultado final. Eu basicamente vou resolver todos os exercícios com vocês. Tentem não copiar as respostas, tá? Acompanhem rapidinho, tenham uma ideia, depois façam um processo de instalação, configurem todos os softwares, e tentem fazer por si mesmo, tá? Isso vai ajudar vocês a ganhar traquejo depois para o projeto final. Então, o quarto laboratório, no laboratório de hoje, a gente vai trabalhar a primeira vez com o nosso simulador, tá? Tem aqui o professor Otávio disponibilizou, tem no guia com vocês, um tutorial passo a passo de como fazer esses caras funcionarem, tá? O que que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o MPLAB X, então, o MPLAB X IDE. A a última versão deve funcionar sem muitos problemas. O MPLAB é uma IDE um pouquinho pesada, tá? Ele é baseado no NetBeans, rodando em cima da máquina virtual Java, então ele gasta um pouco de processamento. Se você tem um PC um pouquinho mais antigo, com uma RAM, talvez com 2 GB, 1 GB de RAM, vai demorar um pouquinho para abrir, tá? Mas tranquilo, depois que abrir ele roda razoavelmente rápido, então não vai ser tão demandante com relação a isso. A IDE, para quem já mexeu com programação ou com NetBeans ou com qualquer outra IDE, é de maneira bastante simples, funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá? Terminando de abrir aqui, um pouquinho demorado ainda. Cadê você? Deixa eu puxar aqui na tela. Então, essa daqui é a IDE, tá? Eu vou apresentar para vocês o passo a passo de como criar um projeto novo, tá? Então, a gente vai seguir bem passo a passo para a gente conseguir ter uma informação de como é que isso aqui roda. E o nosso simulador é esse carinha aqui, tá? É o PixinLab. Então, vocês vão ter que instalar o MPLAB X, a primeira coisa. Vocês também vão ter que instalar o XC8. Então, eu só vou mostrar aqui, eu acho que está em options. Já está instalado. Eu estou com o XC8 versão 2.10. Então, se a gente vir aqui em Embedded, em Build Tools, a gente vai ter o XC8. Então, é o compilador que a gente está utilizando. Eu estou com 2.10 aqui, mas não deve ter muito problema se você pegar uma versão um pouco mais nova, tá? Isso não é bastante robusto esse cara. Então, ok. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui, para ficar mais fácil de enxergar vocês, beleza. Então, tá instalado esses 2 caras, a gente também vai precisar do PixinLab, tá. Eu estou utilizando a versão 08, tá. Quando vocês instalarem, aqui vai ter uma placa muito parecida que a gente tem no laboratório, esse aqui já é um software que é de teste que a gente vai fazer, então, se eu apertar os botões aqui, ele vai eu não sei se esse aqui os botões eu cheguei não, acho que eu não cheguei a colocar. Eu consigo mudar alguns valores, se tiver quente, se tiver já ele liga automaticamente a ventoinha, então ele tem uma série de funcionalidades já implementadas aqui. Vocês vão ter que vir aqui em boards, a gente está utilizando o PicGenius, que é essa placa aqui, os periféricos. O nosso microcontrolador é o 4520, então você vai ter que configurar esses 2 caras, e vamos deixar esse cara quietinho por enquanto, tá? A gente vem agora para o nosso programa principal. Aqui a gente vai poder criar um projeto novo. Como é que é o processo de criação do projeto? File, New Project, tá? A gente vai trabalhar com Standalone Project, é um projeto que a gente não vai utilizar nenhuma lib externa, então vamos lá, lab 1, opa, aqui não, Standalone Project, Next. A gente vai utilizar, como eu comentei com vocês, o PIC 18F4520. Cuidado, porque tem o 452. Se você só digitar 452 e Enter, ele vai pegar esse cara aqui. Então, 4520 é mais fácil digitar do que fazer o scroll, tá? Aqui a gente tem a opção do PixinLab, porque eu instalei o plugin do PixinLab dentro do MPLAB X. Então, depois de instalar o MPLAB X, eu instalo o plugin, não é necessário, tá?
Ele só vai permitir uma maneira um pouquinho mais fácil de eu fazer a gravação e também o debug, fazer o debug passo a passo. Mas não tem problema. Se você não tiver instalado, não quiser instalar, pode escolher o PicKit 3, PicKit 4, não tem problema nenhum, a gente não vai precisar desse cara aqui. Compilador, a gente comentou o XC8, a gente vai compilar em a gente vai gravar em linguagem C, usando o XC8, então próximo. Agora sim, vai lab 1, tá? Qualquer nome e prestem atenção onde você está criando o teu projeto, tá? Onde é o project location que você vai colocar. Então, lab 1 termina. Ele vai criar um projeto completamente vazio, sem absolutamente nada dentro dele. A gente tem que agora adicionar as bibliotecas padrões, tá? Eu só vou roubar um pouquinho, vai ter um zip para vocês baixarem. Aqui eu tenho o newlibs, tá? Lá no meu newlib. Então, depois que você criou o projeto, eu vou colocar um zip com as bibliotecas para você baixar. Então, o que você vai fazer? Importar as bibliotecas. Rodrigo, qual biblioteca que a gente precisa? Então, vamos dar uma pequena pausa aqui. Antes de falar de biblioteca, vamos dar um new, vou criar um main, tá? Eu sempre tenho que ter um main. Meu main.c, ele vai criar. Por que eu estou fazendo isso antes? Porque a gente tem uma maneira um pouquinho mais simples de explicar. Eu já vou dar um alt tab aqui agora para o guia para a gente dar uma olhada rapidinho. Então, tá ali no meu main.c, esse main aqui é um main de outro projeto. Cuidado qual que está em negrito. De preferência deixa um só aqui, o que você estiver trabalhando, tá? Então tá aqui, ó. Igual a gente já tinha comentado, void, main void ele já criou automaticamente, né? Criou aqui 8 de setembro, 8h34, 8h39 da manhã. Então tá o meu código bonitinho. Vamos lá no guia. O jeito que a gente montou o guia é para facilitar um pouco como vocês vão trabalhar. O primeiro código está praticamente sempre funcionando. A gente vai vir aqui, eu vou só dar um copy. Cadê? Se ele não travar muito, então vamos selecionar esse texto aqui, tá? Vamos voltar agora para o meu compilador e vou colar esse cara aqui. Às vezes ele vem sem as indentações, então uma maneira é você apertar o Alt Shift F, ele vai formatar automaticamente, indentar esses caras e fica mais fácil a gente fazer a leitura desse daqui. Então, a gente tem aqui bonitinho, meu main, tudo funcionando. Esse código ele funciona, a gente sabe que ele funciona. Então, eu tenho que conseguir compilar e rodar na placa. Se não rodar, a gente está com algum problema de configuração. Então volta, segue todos os passos que a gente fez. Verifica se você criou o projeto com o PIC 18F4520, com o XC8. Na hora que a gente fazer o setup lá verifica se é o PIC Genius, verifica se é o 4520, se está todo mundo batendo os passos que a gente acabou de passar. Então, eu tenho aqui o meu código principal, posso até deletar isso aqui, tá? Ele não vai compilar, por quê? Tá vendo essa config.h e lcd.h? Elas são bibliotecas, aspas, duplas, bibliotecas que a gente criou, só que elas não estão no meu projeto. Se você aumentar aqui, você vai ver que eu só tenho um arquivo, ele só criou para mim um arquivo chamado makefile, isso aqui vem por padrão do projeto. Não é importante a gente dar uma olhada com ele agora, é só, esse aqui é um guia de como o teu projeto vai ser compilado. Depois, se quiserem dar uma googada sobre Makefile lá no Google, você vai aprender algumas coisinhas legais, mas não é o foco nosso agora. E o main a gente acabou de criar. Eu tenho que trazer os outros projetos. Então, a gente vai criar o botão direito, clicar com o botão direito, adicionar item existente, e vamos buscar a biblioteca, tá? Eu vou buscar aqui num diretório um pouquinho diferente, que é o diretório que eu já fiz. Eu vou mandar para vocês esse zip aqui de baixo, simulator, com todas as bibliotecas. Então, vou abrir aqui, já tem todas elas. Tá, Rodrigo, quais delas eu trago? Via de regra, são aquelas que eu tô no include. Então, eu vou ter que trazer o config, o LCD. O LCD também precisa do I/O. Deixa eu só ver se eu não tô esquecendo nada. E esse bits aqui. Então a gente vai ter que trazer todos esses caras. Ah, Rodrigo, eu não sei quais, eu não me lembro. E o include te dá uma noção de quais você precisa, tá? Mas esse bits e esse I/O não estão no include. Na hora que você abrir o lcd.h, que a gente ainda não incluiu, na hora que eu incluir e puder abrir, a gente vai ver que lá ele usa o bits e usa o I/O.
Então, mas como é que eu sei então? Quais eu preciso? Na dúvida, seleciona todo mundo. Não tem o Makefile eu não preciso trazer, porque eu já criei aqui, e o main também não preciso trazer, porque eu estou criando um main nosso, né? Então, via de regra, são todos os pontos Cs e ponto Hs que não o main e o Makefile. Eu vou mandar para vocês um zip, provavelmente só com essa daqui. Então, é só adicionar todo mundo. Muito cuidado, não dá OK agora. Você marca o copy. Então, ele vai copiar essa biblioteca para o teu projeto. Depois que ele copiar essa biblioteca para o teu projeto, você pode utilizar de maneira mais simples, tá? Com as aspas duplas. Mas se eu não quiser copiar, eu não posso manter ela onde elas estão e fazer uma referência? Pode. O setup é um pouquinho mais complicado. Então a gente mantém desse jeito, que isso vai simplificar como a gente trabalha. Seleciona, deve vir todo mundo para cá assim que a minha máquina resolver funcionar. Veio todo mundo. Não é necessário, tá, mas é uma boa prática, funciona normalmente do jeito que está aqui. É uma boa prática a gente pegar os ponto .hs e jogar no header. Desculpem, pessoal. O chefe tá ligando aqui. Então, deixa eu pegar todos esses ponto .hs aqui. I2C, SSD. A gente vai trabalhar com todas elas ao longo do curso, tá? Então, até o fim do semestre, a gente vai ter uma aula para cada um desses carinhas, para a gente estudar cada um desses carinhas aqui. Então, tá lá no ponto C, ponto H. Se eu apertar compilar, ele tem que dar um build successful aqui no final. Olha, deu tudo certo, eu compilei, tá belezinha, tá tudo funcionando. Então, vamos ver isso acontecendo. Demora um pouquinho o processo de compilação, normal. Aqui ele está compilando cada um dos arquivos. Lembra que a gente falou que o processo de compilação ele vai criando cada um deles e só no final que ele junta todo mundo? É exatamente o que ele está fazendo aqui. Compilou cada um de maneira individual e agora ele está juntando todo mundo para a mesma arquitetura, usando a estrutura do linker, né? Via de regra, esses warnings a gente não preocupa, tá? Porque aqui o build successful, a gente não vai preocupar com eles agora, porque a maneira que eu criei o io.h, a gente vai estudar ele com calma. A maneira que eu criei algumas das bibliotecas que a gente viu, eu estou usando algumas maneiras mais fáceis de fazer o código, mas elas têm alguns detalhezinhos estranhos. A gente vai estudar com calma para tentar entender por que isso acontece. E aí o compilador fala: você tem certeza que você quer fazer do jeito que você está fazendo? Tem maneiras melhores, toma cuidado. Então, é só o aviso que ele dá pra gente. Tranquilo, a gente entende isso. Build sucesso. O código está pronto, esses includes aqui são os que a gente quer. Belezinha. Compilei, ele gerou o código. Se a gente vir aqui em Files, ele abriu a pastinha. Isso aqui é como se fosse o meu Windows Explorer, tá? Tem lá o meu Lab 1. Tem no dist, default production. Tá vendo que tem um conjunto de arquivos? Um desses arquivos é o lab1.x, que é o código nosso, production.x. O X é o código em assembly, tá? Desculpa, já é o código de máquina. Se eu abrir esse carinha aqui, tá lá, ó. Esse aqui é o código da máquina. É isso aqui que vai para a CPU para executar. Então já está aqui, belezinha. O assembly é esse LST. Então, se você abrir aqui o LST, você vai ver, ó, port A, port B, move, esse aqui eu não sei qual que é, isso aqui é uma tabela para a gente procurar, decrementa, downbranch, é uma espécie de if, tem o goto, tem todos os meus códigos aqui funcionando bonitinho, tá? E aqui o meu X é o meu código final. Isso aqui em Files. Volto para o Project. Então eu consegui compilar. Conseguiu compilar? A gente vai vir aqui, vai abrir a nossa placa. A gente vem no File. Eu vou carregar um arquivo X. Você vai lá onde você criou o teu projeto, no caso nosso Lab 1, dist default production.x. Prontinho. Hello World. Tá vendo? Por que que isso aqui apareceu? Deixa eu tentar fazer uma divisão rapidinha aqui. Pã. Se você der um double clique, você clicar duas vezes no nome, ele esconde tudo e deixa só o teu arquivo. Se você clicar de novo,
ele mostra de volta. Então isso é útil para a gente poder dividir a telinha aqui. Vou deixar aqui a minha placa do lado rodando. Então, esse texto ele foi percorrendo cada uma das letras e enviando cada uma dessas letras para o LCD, através da função LCD data, que a gente viu aqui. Ah, mas isso aqui funciona de verdade? Vamos testar. A gente pode pôr eco P04, na verdade 14, a gente está no laboratório, então lab de embarcados. Compila novamente. A segunda vez que você compila, ele já compilou uma série dos arquivos intermediários, né? Ele vê que alguns arquivos intermediários não precisam compilar, então ele é um pouquinho mais rápido, tá? Um pouquinho. Tá vendo? Já terminou aqui, gastou 14 segundos para compilar. Vamos vir nesse cara de novo, tá? Eu posso simplesmente, como eu já carreguei uma vez, eu posso dar um reload e recarregar. Ele vai lá, pega o arquivo novo e recarrega. Belezinha, eco P14 lá. Tá, espera aí. Por que que ele não imprimiu o resto? Porque o nosso if está indo de 0 a 11, por isso a gente fez aquele laboratório de loop, para a gente lembrar. Então vamos ver quantas letras tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De propósito, porque aqui eu tenho 16 caracteres, então eu teria que ir nesse cara até menor do que 17. Eu paro no 16. Provavelmente vai dar errado ainda, tá? Tem mais um detalhezinho ali que dependendo de como ele compilar, ele funciona. Dependendo de como compilar, ele não funciona. Mas vamos deixar. Se você já sacou, beleza. Se você não sacou, vamos deixar para ver se vai dar errado. File, reload. Veio a letra B, mas o resto não veio. Continuou dando errado. Por quê? Porque a gente tentou colocar 16 letras num vetor de 12 posições. Dependendo do compilador, ele faz errado e coloca, dependendo ele não coloca. Então é um comportamento que a gente não pode garantir. Então eu preciso colocar. Quantas letras a gente tem? 16. Errado, de novo. Nós temos 16 letras, mas como isso aqui é uma string, lembra que tem o barra zero. Então, na verdade, eu tenho 17 posições que eu tenho um barra zero. Não confundir esse 17 com esse aqui, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, com 17 posições, porque são 16 letras mais o barra zero para terminar, e aqui eu tenho 17 no meu vetor. Compila novamente. Assim que ele terminar de compilar, a gente carrega, tá? Então, e isso é o máximo que a gente vai trabalhar em termos de complexidade, usando vetor, usando loops, tá? É mais ou menos isso daí. Então, se você fez, tinha alguns exercícios mais complicados no laboratório, se eu não me engano, laboratório 2, mas é o que a gente vai precisar. Então, com o P14 Lab embarcado. Belezinha, placa funcionando, simulando, sem problemas algum, tá? Só um detalhe, depois a gente vai mandar com calma para vocês. Tá vendo esses botõezinhos aqui? Eles representam diferentes posições para cada um desses caras. A gente vai estudar isso com calma. Basicamente é esse o posicionamento que tem que ter. Se precisar mexer, a gente vai avisar para vocês quando precisar. Normalmente quando a gente for mexer com esses carinhas aqui, quando a gente for mexer com os potenciômetros, tá? Por aqui eu acho que a gente não tem problema nenhum para mexer com LCD, os primeiros laboratórios. Então, tranquilinho, funcionando, tá tudo certo. Colocamos o código, né? Então, tem lá o arquivo libspixinlab18f45zip, você vai dezipar. Aqui está falando quais são os obrigatórios. Na dúvida, se você colocar todo mundo, só vai demorar mais para compilar, mas não deve dar muito problema. E tem um tutorialzinho do que eu fiz, mais passo a passo lá do Otávio. O que a função LCD data faz? Então, ela está mandando cada uma das letras. E um detalhe importante, por que tem esse loop infinito aqui, esse for? Para travar o meu código, para ele não continuar executando para o resto da vida. Porque se eu parar com isso, ele vai cair fora e vai ficar, desculpa, ele não vai ciclar, ele vai sair da função main. O que tem depois da função main? Não sei, mas tem alguma coisa. Ele vai pegar na memória, vai pegar lixo da memória e vai executar lixo como se fosse código de verdade. E aí só Deus sabe o que você vai conseguir fazer com a placa. Porque você não sabe qual que é o lixo que está lá. Ele vai interpretar aquilo e provavelmente vai dar alguma coisa errada.
Pode dar uma coisa leve, como reiniciar a placa e executar de novo. Pode dar alguma coisa bem complicada, como ligar uma saída que não deveria estar ligada e você tem um problema grave de acionamento de um motor quando não deveria. Você pode começar a perder dado, perder informação. Então a gente precisa sempre ter um controle de onde a coisa vai ficar executando. Então a gente trava aqui, porque eu quero executar uma vez e parar de executar. Então vamos lá no nosso guia novamente. Deixa eu voltar para cá. O segundo exercício, né? A gente tem mais dois exercícios. Eu quero criar um arquivo stdio.c e um arquivo stdio.h. E aí eu vou criar a função printf, tá? Ela vai receber um texto e eu quero imprimir esse texto através da minha função printf. Então, vamos lá. Como é que eu crio esse cara? Voltei a aparecer esse carinha. Eu vou criar um outro ponto C, não é o main agora, é o stdio.c. Legal, a gente vai criar o nosso próprio printf, né? Criei aqui o meu stdio.c, não preocupa com esse código aqui, não tem importância pra gente. Vou criar também o stdio.h, stdio. Não preciso do ponto H, já tem o ponto H ali. Tá? Como é que ele sabe que o ponto C e o ponto H é um par? Ele não sabe, tá? O compilador consegue pegar algumas coisas nesse sentido, tá? Mas a gente interpreta como se fosse um par. Então, só dá uma olhada no ponto H. Aqui, se você olhar, ele criou uma série de coisas, tá? Que a gente não vai precisar de todas elas. O que a gente vai precisar? Esse IFNDEF é certeza. Lembra que a gente comentou lá do loop circular, né? Da compilação circular. A gente vai ter um problema se alguém incluir outro cara e a gente não tiver isso. Então, o padrão é usar o próprio nome do arquivo, stdio. Isso aqui resolve um dos problemas que a gente teve. Na dúvida, dá uma olhada lá na aula de novo. IFNDEF define. Esse include a gente não vai usar, tá? Aqui, então, a gente colocaria os includes que eu precisar, as classes de C++, a gente não está trabalhando com C++, e as declarações que a gente quer, tá? Vamos deletar esse carinha. Como a gente não vai usar C++, tudo que está aqui dentro vai embora e sobra só esse cara. Esse aqui é um comentário, mas é um padrãozinho para a gente colocar. Então, IFNDEF, define and if. Essa é a estrutura que a gente precisa. Eu preciso criar meu printf. Como é que é o printf que eu queria criar? Eu quero criar um printf, não é o printf normal que a gente está acostumado, tá? Vai funcionar bem parecido. Ele vai receber uma string de até 16 caracteres e não vai retornar nada. Então, vamos lá. Não retorna nada. Void printf, uma string de até 16 caracteres. Char texto de 16 caracteres, não, 17, porque eu tenho que ter sempre o /0. Lembra, a gente tem que guardar o /0. Belezinha, criei esse cara. No ponto H, a gente coloca o protótipo dele. Então, tá ali o protótipo do ponto H. E aqui eu criei minha função. Tá, como é que eu imprimo cada uma dessas letras no LCD? A gente já não estudou LCD, então vamos ver se no código principal tem alguma coisa que me ajuda. Tá. Para eu poder imprimir essa mensagem, eu imprimo cada uma delas. Legal, então vamos copiar esse cara aqui. Vamos colar esse cara aqui. Só que eu não estou imprimindo mais MSG, eu estou imprimindo TXT, que é a variável que eu criei. Beleza. O que ele está reclamando desse i aqui? Se você colocar o mouse ou aqui em cima, ele vai falar, olha, unable to resolve identifier I. Eu não consegui identificar que letra é essa. Por quê? Porque a gente não criou essa variável. Então agora eu crio a variável e belezinha, estou imprimindo todo mundo. Tá? Aqui eu já tenho a função, deve funcionar sem muitos problemas. Então a gente vem no main, eu não preciso mais desse cara, tá? E agora eu vou dar um printf, igual a gente está acostumado. Printf. Quem que eu vou imprimir? Mensagem. Belezinha, vamos compilar. Vai dar erro. Por que vai dar erro, Rodrigo? Porque eu estou tentando usar a função printf. Só que eu não sei quem é essa função, eu não sei como ela funciona.
Tá vendo que ele deu aqui, ó, o primeiro errinho lá em cima, na hora que ele terminar de compilar a gente volta. Pra ajudar um pouquinho, ele tá demorando bastante para compilar, eu vou remover os que a gente não vai usar. Eu coloquei só pra gente ter uma ideia, tá. Aqui já deu erro, deixa só ele terminar de voltar. O erro que ele deu aqui, tá vendo, não é tá um erro no stdio, e ele falando: "Olha, eu não conheço essa função". Uai, travou de vez a minha travou de vez. Olha que bonito, para vocês verem que a vida é assim mesmo. Olha, tá bem interessante. Deixa eu tentar reiniciar isso aqui por enquanto. Na hora que eu mandei reiniciar, ele trava. A máquina virtual Java, na segunda vez que carrega, ele carrega um pouquinho mais rápido, tá? Mas não tanto. O que que aconteceu de erro lá? O meu programa principal, o main.c, ele não conhece o stdio.h, porque eu não fiz o include do stdio.h. Como eu não fiz, ele falou: "Olha, eu não conheço essa função printf, então eu tenho que fazer o include". O cuidado agora é que a gente vai ter que fazer o include com as aspas duplas, eu não vou usar maior e menor. Por quê? Porque eu não quero pegar o printf do sistema, eu quero pegar o printf da que eu acabei de criar. Então vamos esperar esse cara terminar de carregar. Vou fazer o include e tem o mesmo tipo de erro dentro do stdio.c. Eu já vou corrigi-lo assim que ele carregar, que é o problema do LCD data, tá. Então, carregando todo mundo. Eu acho que eu tenho bastante coisa aberta. O Google Chrome deve comer uma infinidade de RAM. Fora isso, tudo certo, pessoal? Estão acompanhando? Legalzinho. Se ele não travar novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida para perguntar enquanto isso, fiquem à vontade, tá? To task running. Beleza. Então, lá no meu main, qual que é o problema aqui? A gente não fez o include do chef e stdio, tá? Só ver se ele fez certo na hora que eu descontar. Tá vendo? Ficou cinzinha, quem não tá usando. Eu também vou descontar esses caras aqui para ficar um pouquinho mais rápido o processo de compilação. Se ele não travar de novo, tá tudo certo. Então, o problema aqui do include do stdio é o que a gente tinha de informação. Eu acho que ele travou novamente. Era para ficar mais rápido isso. Parece que não resolveu muito o nosso problema aqui não. Vamos fechar novamente. Não quer nem fechar. Bem-vindo à vida moderna. Salva esse cara. Parece que funcionou. Não sei se ele vai travar do nada de novo. Então, eu incluí stdio.h, agora eu conheço. Se eu mandar compilar, ele vai dar erro novamente, mas é por causa desse cara. Notem que aqui é linha 1. A pergunta que é feita, que é o que ele já reclamou aqui, ó, build failed, LCD data. Eu não conheço essa função. Onde ela está, Rodrigo? O compilador está perguntando, onde é que está essa função? Eu preciso criar a função antes de usar. Então eu tenho que criar ela aqui. Mas eu não vou criar esse cara. Então eu preciso incluir alguém que vai criar esse cara. Quem que cria ele pra gente? Se a gente olhar aqui, é o lcd.h. Então a gente vai colocar o lcd.h
agora eu conheço essa função. Agora eu consigo, porque dentro desse cara eu posso até abrir ele, se você olhar aqui, ó, tem o LCD data, tem no ponto H dele o como essa função funciona. E ele já explica para mim, então eu consigo usar esse cara e build successful. Então, trabalhamos com o vetor novamente, criamos função, mexendo com loop, é o básico de revisão de linguagem se a gente precisa, tá? E agora eu posso dar um printf. Para não falar que é a mesma coisa, né, vamos colocar outro texto, né? Então, teste, teste 2, tá? Então vamos compilar esse cara. Ah, Rodrigo, o tamanho do vetor aqui é maior que o texto. E isso, a princípio, não tem problema, tá? Ele cabe, o vetor cabe, então a gente não vai ter problema com a questão do tamanho. Vamos compilar para ser diferente, né? Para não, senão eu vou carregar aqui, vai aparecer a mesma coisa, a gente vai ter dúvida se deu certo ou não. Vamos dar um reload. Teste 2. Belezinha, funcionando. A gente vir aqui, 02, compila novamente. Aqui a gente teve uma pequena sorte, eu vou mostrar um problema que poderia ter acontecido. Reload, T02, belezinha. O que a gente teve um pouco de sorte? Quando a gente está imprimindo, não são 17 letras, não são 16 letras, porque esse texto pode ser menor do que a quantidade de letras que você tenha. Como é que você sabe se ele é menor ou não? Você tem que perguntar se chegou no barra zero. Então, se por acaso esse cara for igual barra zero, aspas simples, se ele for, opa, barra lado errado. Tá aqui. Perceba que se a barra estiver do lado certo, o caractere fica em negrito. Se você colocar a barra do lado errado, ele não fica em negrito. Não sei se vocês conseguem enxergar aí pelo tamanho. Mas a barra do lado certo, que é nesse sentido aqui, ele vai colocar em negrito pra gente informar, olha, eu entendi. Se for barra zero, quer dizer que terminou o texto. Então o que a gente faz? Pode dar um return. E, meu amigo, parou de imprimir porque agora acabou a quantidade de texto que eu queria. Então já imprimi todas as letras que eu gostaria de imprimir. Só ver, é o chat? Não, não é não, então tá certo. Então, já imprimi todo mundo, deu certo, txt, belezinha. Agora a minha função printf tá robusta, ela tá funcionando de maneira adequada. O que a gente faz no próximo passo? Então, a gente vem aqui, já fiz imprimir até 16 caracteres. Se eu tiver um menor, ele imprime. E como a gente fez, levando em conta o término certinho, o printf funciona belezinha. Eu não preciso nem de fazer isso aqui. Eu posso deletar agora todo mundo isso aqui, passa a inicialização, e aqui a gente usa normal, né? Mensagem 1, mensagem 2. Como o printf, tá? A gente está começando a construir. O printf mesmo é uma função extremamente complexa, tá? Ela tem várias informaçõezinhas dentro dela. A gente pode mandar parâmetro, uma quantidade aleatória de parâmetros. Então, assim, tem bastante coisa que a gente não. É bem longe do que a gente está fazendo aqui. Mas esse é um bom começo para a gente dar uma olhada. Então, vem aqui, vamos recarregar. Mensagem 1, mensagem 2, direto. Inclusive, se você fizer como a gente normalmente está acostumado, imprime uma mensagem e imprime a segunda. Agora vamos colocar 01 e 02 para ficar diferente. Recompilei esse cara. Não importa imprimir vários printfs, ele continua imprimindo normalmente, igual o que a gente está acostumado. Eu posso vir aqui, assim que ele terminar de compilar lá, carregar e ele vai imprimir mensagem 01, mensagem 02, sem problema nenhum. Mensagem 01, mensagem 02. Beleza, Rodrigo, mas eu queria mandar a mensagem 1 na primeira linha e esse cara na segunda linha. Como é que eu faço um barra N? Funciona? Não, não funciona. Por quê? Porque o LCD não sabe imprimir barra N, ele não sabe o que fazer quando chega um barra N para ele. Então o que ele vai fazer?
ele vai tentar imprimir o barra N ao invés de tentar mudar de linha. E aí vai aparecer um lixo. Reload. Tá vendo aqui, ó? Ele imprimiu nada. Tem um espaço vazio, que seria o lugar do barra N. Eu queria mudar de linha, ele não mudou de linha. Ah, mas como é que eu faço? Eu preciso ensinar pro LCD que quando chegar o barra N é para mudar de linha. Como é que a gente faz isso? Tá aqui. Altere o programa anterior para quando receber o barra N, ele mude de linha. Como é que muda de linha? Usando esse comando, tá? Isso aqui não é um enter, tá? Quando a gente for estudar o LCD, a gente vai ver que esse cara de novo com calma. Mas funciona para o que a gente quer fazer agora. Então, se chegar o barra N, se chegar o barra zero, cai fora. Se chegar o barra N, o que a gente quer fazer? A gente quer mudar para a segunda linha. Se chegar o barra N, muda para a segunda linha. Beleza? Compila. Agora o meu programa sabe trabalhar com barra N. E eu vou imprimir esse cara. Então, o meu texto é mensagem 1, barra N, mensagem 2. A gente vir aqui agora, recarregar, mensagem 1, mensagem 2. Mas espera aí, por que tem esse espaço aqui? Ele mudou de linha, mas por que tem esse espaço? Porque ele tentou imprimir o barra N. O que acontece é que eu imprimi o barra zero, se chegou o barra zero, cai fora. Se chegou o barra N, eu mando um comando, não é um LCD data, é um LCD command. Só que se eu imprimir o barra N, eu não posso imprimir a letra atual, porque a letra atual foi um comando. Então o que eu quero fazer? Eu quero ir para a próxima letra. Como é que eu vou para a próxima letra? Continue. Tem várias maneiras, tá, gente? Tem como você fazer com else, tem como fazer um monte de coisa. Isso aqui é legal porque é uma das poucas vezes que a gente usa o continue dentro do for da maneira que a gente quer interpretar. Então, chegou aqui, da maneira que o continue foi idealizado. Então, chegou aqui, é um barra N, o que você faz? Imprime e vai para a próxima letra. Se a próxima letra for o fim, beleza, acabou. Se a próxima letra não for o fim, você continua imprimindo o que você quiser imprimir. Então você só imprime se não caiu no barra zero e saiu da função, e se não caiu no barra N e continuou para a próxima letra. E aí você pode usar normalmente o barra N do jeito que a gente está acostumado. Linha 01, barra N, linha 02. Eu não preciso de imprimir cada um com printf. É um texto normal, ele vai imprimir pra gente da maneira que a gente está acostumado. Então vamos compilar esse cara, rodar o código. Linha 1, linha 2. Belezinha, mesmo estando imprimindo certinho, ele entende. Mas Rodrigo, uma dúvida muito comum. Barra N são 2 caracteres. Aqui você fez um if com barra N. Você não tinha que fazer a posição I ser igual a barra e a posição I mais 1 ser igual a N? Não, porque isso não são 2 caracteres, isso aqui é um único caractere, tá? Ele junta os 2. É que não tem como, eu fazer o seguinte, quando chegar o enter, não tem como eu digitar o enter, então a gente usa o código barra N para simbolizar o enter. Mas como é que são 2 caracteres? Quando são 2 caracteres, ele não está em negrito, ele está desse jeito. No MPLAB X, tá? Outras ideias podem ser diferentes. Então aqui eu tenho barra N, tá? E aí nessa questão, como aqui eu tenho barra N, é um caractere, ele interpreta de maneira correta. Então aqui, na verdade, quantas letras eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e um barra zero, 16. Então tem 16 caracteres aqui, tá? Belezinha, funcionando. Fizemos o nosso primeiro printf, que recebe lá meu texto. Um ajuste que é muito comum a gente fazer. Como agora eu posso imprimir na linha de cima e na linha de baixo, na verdade eu tenho 16 mais 16, que é 16 de cima e 16 de baixo, que me daria 32. Mais um possível barra N para da primeira linha ir para a linha de baixo.
Então poderia receber até 33. E tem o barra zero, então esse cara teria que receber até 34, tá? É uma maneira mais simples. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para eu vou escrevendo, chegou na última linha, encheu ele pular automaticamente para debaixo. Esse é um ótimo exercício para vocês fazerem depois e com calma. Não é fácil, tá? Mas dá para fazer sem muitos problemas. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para na hora que ele encher a linha de baixo, ele dá um enter, a linha de baixo copia para de cima e aí limpa a linha de baixo para eu começar a escrever? Isso dá trabalho. Lá na aula de LCD a gente vai comentar um pouquinho de como criar um console, mas não é uma coisa muito trivial não, tá? Então, tomem um cuidado, a gente faz isso com calma. Se vocês quiserem depois, me manda mensagem, a gente vê como é que faz isso. Estamos aqui com 30 e algumas coisinhas de minuto, terminamos o laboratório dentro do prazo previsto. Eu fiz mais devagar, mais passo a passo, para vocês poderem acompanhar, mas a gente tem aqui o código funcionando. O que a gente quer como resultado final é que isso daqui apareça na placa, vocês consigam fazer, isso daqui funcionar no dispositivo, certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Eu vou fazer o contrário, eu vou encerrar a gravação para quem não pôde assistir ao vivo, né, poder depois pegar só esse trecho. Se você tiver alguma dúvida e está assistindo a gravação, me manda mensagem, manda por e-mail, a gente marca uma horário, senão, logo depois eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui, certinho? Muito obrigado pessoal, qualquer dúvida é só